Olá, bom dia a todos, ou boa tarde. Estamos aqui novamente, Julinha. Boa tarde a todos. Estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso estudo do livro Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira. E nós estamos na primeira parte do livro, que é Os Réprobos. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 4, que fala de Jerônimo de Araújo Silveira e família. Nós vamos dar contar essa história para vocês, aqui que estão nos ouvindo. Mas antes de começarmos com o livro, nós vamos sempre, como sempre, nos harmonizar, com uma página do livro e fazermos a nossa prece inicial. Não é isso, Julinha? Mediunidade e tarefa com Jesus, a psicografia da Alda Maria e a mensagem da Dona Ivone do Amaral Pereira. É o item 10, né, Selma? O médium 10, e a oração. Correto. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. Isso é um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 11. Caminhando por entre as adversidades que permeiam a vida dos homens, o médium, operário do Senhor, no auxílio aos irmãos abatidos pelos sofrimentos, devem ter como expressão natural da fé o hábito da oração, a fim de poder aurir dos planos espirituais superiores os recursos necessários à sua tarefa de assistência. E deve considerar também que a prece será a luz que iluminará seus propósitos no bem, imprimindo em seus gestos e atitudes a marca indelével da fraternidade, do desprendimento, da compaixão. Vamos então agora à nossa prece. Então, com o nosso momento de prece, como Dona Ivone nos fala aqui, que a gente possa rogar ao Jesus, esse mestre, que nos possa, nesse momento da tarde de estudo, nos ajudar na compreensão desse trabalho realizado através do livro Memórias de um Suicida. O amparo necessário de Dona Ivone Pereira, desses mentores espirituais que nos ajudam na compreensão. Então, vos pedimos a permissão e, acima de tudo, em nome de Deus, pedimos a permissão para dar iniciado o estudo da tarde de hoje, nos dizendo assim, graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos iniciar nosso estudo hoje com o capítulo 4, que fala de Jerônimo. Deu um vento aqui, claro, eu perdi a página. Me perdi da página por causa do vento. O capítulo do Jerônimo, ele começa, né? Então vou dar um início aqui rapidinho para você ache a página aí. Foi feito um comentário, né, nesse capítulo do Jerônimo por Camilo, que ele diz que eles tinham, assim, eles não, na realidade, eles não pensavam, né, e não desejavam notícias da família, né, porque eles estavam muito debilitados, né, com o coração muito amargurado, estavam muito infelizes ainda dentro daquela situação que eles estavam já de terem sido socorridos, mas estando ainda na enfermaria, sob aqueles cuidados todos daqueles operários ali, dos servos de Maria. Então, eles não pediam assim diretamente para ter notícias dos familiares, dos amores, né, dos seus entes queridos. Mas eles viviam assim
chorosos, né? Porque eles tinham a saudade, né, do que ficaram aqui na Terra, né? Através do suicídio, eles romperam essa ligação com os familiares e os amigos. Então, mas aqueles colaboradores ali que estavam mais perto deles, que eram agora o Roberto, o Joel, que era o enfermeiro, volta e meia encontravam eles ali chorosos, né? Acalentavam eles ali, né, com todo aquele carinho que eles podiam e davam ali para eles aquele refrigério como bênção do que eles já tinham dentro da enfermaria como um socorro para que aqueles corações entristecidos e infelizes e amargurados tivessem um alento. E qual era esse alento? Eles tinham, naquela altura, apesar de, né, aqui no Brasil, né, ainda não ter sido cientificamente, né, mostrado a televisão, né, porque a gente buscou aqui entender, né, quando ela foi inventada, quando ela surgiu e quando ela apareceu no Brasil, né? Então, ela foi inventada em 1925, ela surgiu em 1930, mas no Brasil mesmo, apesar de ele estar em Portugal, mas no Brasil, ela só apareceu em 1950. Então, como esse livro foi ditado por Camilo, né, em 1926, eles não tinham ainda conhecimento, né, em próprio Portugal, de televisões, né? Mas ali na enfermaria já existia um aparelho, que não tinha esse nome de televisão, né? Mas era um aparelho, né, que eles falavam aqui, né, Selma? Eles descreveram até essa TV aqui, né? Selminha, quer descrever Os aí, Selminha? Você vídeos, está com né, a parte? também. Né, o que parecia para nós hoje um VHS, né, também pela gravação, tudo que eles tinham, né? Então, esses aparelhos, né, que eles chamam aqui, transmitiam as mensagens, né, dos queridos de todos, né, ali, mas era uma coisa assim, muito geral, né? Eram as preces, As né, preces, os pensamentos, tudo que fosse endereçado para eles que ali, fosse poderiam partir benefício. dos amigos, dos Uhum. familiares, ou até de pessoas desconhecidas que oram pelos suicidas. E Porque tudo muitas que das pudesse vezes trazer benefício, né? apareciam na tela o rosto de pessoas que eles mesmos não Não conheciam, conheciam. mas que recebiam aquelas vibrações de luz, porque eles dizem aqui que aparecia uma luminosidade na tela, né? E dessas vibrações que chegavam, No né? E momento da eles prece. podiam assistir. Agora, Uhum. o que não podia, que não chegava ali, era mesmo que algum encarnado enviasse um pensamento negativo ou de ódio, qualquer tipo de sentimento de vibrações que não fosse positiva, eles não permitiam que isso fosse lançado para que eles vissem ou sentissem. Não é isso, Selma? Isso. Para que não prejudicasse no tratamento deles, né? Isso. Então, Agora, tinha uma outra coisa também, que por essa tela, quando ele fala que eles não tinham notícia dos familiares, porque através dessa tela não chegava nenhuma notícia individual. Tipo assim, vai receber uma notícia para o fulano de tal, individualmente, sabendo de alguém aqui. Não, isso não. Isso só chegava aquelas vibrações positivas e as preces. Né, Selma? Era isso que chegava através do aparelho. Então, era um recurso usado, que não faltava a eles essas benesses. Essas preces não só chegavam dos familiares, dos conhecidos, os desconhecidos, inclusive de parentes que estivessem em outros patamares evolutivos, em outros locais, que rogassem por eles, também chegavam essas vibrações amenizando suas dores. E, além disso, a misericórdia do Pai vai atuar sempre a benefício, independente de como estejamos e aonde estejamos. Ele diz, inclusive,
que de outras localidades da colônia, eles também oravam por esses suicidas que estavam ali internados nas enfermarias. E eles também acolhiam essas vibrações positivas. Não só isso, as caravanas, que a gente viu aqui, que tinha muitas caravanas fraternas, né, de estudos, que vinham de outros locais, assim, junto com os assistentes superiores, que encaminhavam esses estudantes em caravanas, e eles também eram favorecidos por essas vibrações, essas visitas e esse acolhimento fraterno desses irmãos que iam lá, né? Aí, Selminha, bem interessante que agora você fale exatamente tudo isso que eles tinham de positivo a favor deles, de várias localidades. Como que era o nosso amigo aí, Jerônimo? Ele se conformava com essas preces aí do telão? Não. Jerônimo ele foi o único deles, dali do grupo, que ficou a parte, né, de todo esse acontecimento, de todos os benefícios que eles estavam recebendo. Jerônimo se recusava. Antes, só quero abrir aqui um parênteses, que você falou com relação a esses benefícios que eles recebiam, né? Que ele cita aqui, o Camilo, que mais tarde, muito tempo mais tarde, ele foi permitida, né, receber notícia dos entes queridos que já estavam também no plano espiritual, né? Mas é que a narrativa que ele coloca aqui, o suicida está para a vida espiritual como sentenciado para a sociedade terrena. Não tem regalias normais, vive em plano expiatório penoso, no qual não é lícita a presença de outrem que não os seus educadores. Por quê? Né? Para que não perturbe a vibração deles, o tratamento deles. Então, não era permitido visitas de irmãos, de parentes, amigos que já estavam também no plano espiritual para esses irmãos que estavam ali na casa de Maria, né? Nesse tratamento. Tá? Então, o que acontece? Vamos falar de Jerônimo. Jerônimo, ele aqui diz assim, que cujo mau humor se agravava assustadoramente, não queria participar das reuniões que foi convidado, ele não desejava fazer os tratamentos, inclusive aqueles que eram com fluido, com aquele hindu, que foi falado anteriormente, Rosendo, porque ele achava que aquilo ali não era um tratamento que ele reconhecia, porque ele era cristão, e aquilo tudo era muito estranho para ele, né? Então, tornou-se uma pessoa assim, muito intransigente, muito intolerante, né, com tudo que estava acontecendo. Não se tornou grato em momento algum pelos benefícios que ele estava recebendo lá, como os outros, embora estivessem todos lá pela mesma situação, né? O Jerônimo ele não compartilhou do mesmo sentimento que os outros, né? Porque ele desejava ardentemente notícias da sua família, né? Lembrando que Jerônimo era aquele comerciante de vinhos, né? E tinha sua mulher e filhos que ele deu todo o conforto para eles. Então, ele estava acostumado à família, a fazer tudo por elas. E, naquele momento, ele queria saber notícias da família. Então, ele não se rendeu a nada e insistiu veemente para que ele fosse falar com o superior. Não é? Como é que ele denomina a pessoa, Júlia? Ele queria falar com... o diretor do departamento. Esse diretor do departamento era o senhor Teócrito. Só que, mas antes, Selminha, ele, como o Roberto, que era o médico, né, esse médico recém-formado, que eles dizem, né, que Roberto de Canalejas, como ele estava ali dentro da enfermaria, foi o Roberto, junto com aquele enfermeiro Joel, que foi trazer a notícia de que esse diretor do departamento estavam chamando todos para uma reunião. Isso. Essa reunião ia ser dito o que nessa reunião?
a respeito desse no futuro tratamento que eles iam ter com esse tratamento magnético psíquico, né? Só que ele, o Jerônimo, já não estava vendo isso com os bons olhos, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele se denominava aqui um irmão da Santíssima Trindade, né? E ele não tinha esse entendimento na Terra de nada magnético e nada negócio de psíquico. Então, ele não entendia isso e ele se fechou, inclusive, para o entendimento de todos eles ali. Porque os outros também, até que nem tinham entendimento religioso, e até o outro que tinha, ninguém estava ali questionando nada. Por quê? Como você falou ali, que o suicida não tem regalias normais. E eles ficam a cargo dos seus educadores. Então, eles tinham qual o sentimento que todos da enfermaria tinham? De agradecimento às honras que eram dispensadas para todos eles. Então, se falaram que eles tinham que ir lá falar com o diretor, que eles iam passar por um novo tratamento, todos eles ali, com exceção do Jerônimo, aceitou. Não questionou o tratamento. Mas o Jerônimo não. Ele se achou que não queria, que não conhecia. Mas por quê, né, Selma? Como você já tinha feito no estudo. Ele tinha uma obsessão total para saber o quê? Qual era o pensamento fixo? Da família. E ele até se dirige ao Roberto com isso, né? Querendo que ele diz assim, necessidade imperiosa de fazer uma petição para a diretoria, porque ele precisava saber dos seus. Porque não recebia cartas, não recebia visitas. Olha a ideia dele, né? E é interessante como o Camilo coloca isso, né? Ele fala assim, o pobre ex-comerciante do Porto parecia não fazer ideia muito justa da situação em que se encontrava. E mais do que os companheiros de domicílio, perdia-se na desordem mental entre os estados terreno e espiritual. É como se ele não se percebesse que ele já havia se encarnado. Ele falava, assim, agia como se ele estivesse assim, num hospital terreno, né? Como se ele estivesse ali ainda entre as pessoas da Terra e ele não estava sendo recebido a visita da família. Sabe? Ele estava numa desordem mental de nem se situar a condição dele ainda naquele momento, né? Quer dizer, ele se recuperou bem das questões físicas, não física, da perispirituais, né? Não é física, né? Da situação dele como suicida, mas em compensação ele ficou, né, naquela história de que não saber qual era a condição dele ali, que ele já por isso que eles iam fazer esse tratamento terapêutica fundamentada nas fontes magnético-psíquicas. Por quê? Era o psiquista, né, que era o Rosendo. Porque, aparentemente, ele tinha melhorado aquela condição traumática do suicídio, que ele já não tinha aquelas dores grandes. Sim. E como a morte, né, o suicídio, foi por um tiro no ouvido, quer dizer, ele já não sangrava. Não. Ele já não tinha aquele barulho do estampido. Então, é como se ele já tivesse sido beneficiado, estava melhor, uma certa aparência, sim, né? Porque ele já não estava naquele estado quando ele foi socorrido lá do vale. Mas a parte psíquica estava toda complicada ainda. Mas ele não queria saber, ele tinha uma ideia fixa, tanto que ele não tinha esse parâmetro se ele estava no hospital terreno, porque ele dava ordens, porque isso, tipo, eu quero ver minha filha. Eu quero notícia, eu não recebo carta, eu não recebo nenhum telefonema, né? Não recebe visitas. Nenhuma visita. Então, quer dizer, telefonema não. Ele queria telefonema fazer minha conta. Ele queria fazer um requerimento, né, por escrito, para o diretor, falou com o Roberto disse que ele pessoalmente encaminharia
verbalmente a solicitação dele, e o Joel ficaria incumbido de passar a ele a ordem, né? Aí, quando passou, assim, que eles chamam de 2/4 de horas, né? Deve ter passado por umas 6 horas, né? O Joel retornou, né, para que ele fosse até o gabinete do diretor. Né? Nisso que o Joel o leva até lá, tinha o doutor Canaleiras, né, que estava com os outros, né, se colocou, chamou todos que estavam ali no quarto para que eles acompanhassem, né, a visita do Roberto, do Jerônimo, desculpa, do Jerônimo ao diretor. Como é que eles foram acompanhados? Como eles iriam acompanhá-lo? Através vamos dizer agora aqui, do telão que se colocou à frente deles. Eles se posicionaram em cadeiras, poltronas ali, como se estivesse no cinema, tá, gente? Quando a gente lê, a ideia parece assim, que você está num telão e em frente a um cinema, porque eles falam que eles começaram a ver realmente, assim, no tempo real, né? O Jerônimo indo lá, e o Jerônimo ainda dá detalhe aqui que ele solicitou, exigiu a roupa dele de formal para visitar o diretor, porque ele não queria ir com camisolão, né? Então tá. Então eles se sentaram em poltronas, né? Só faltou a pipoca para isso. Era como eu me senti assim, gente, como se fosse um cinema mesmo. E eles começaram a ver, inclusive, em tamanho real, como se a pessoa estivesse diante deles. Porque então você tem uma ideia que é um telão imenso na sua frente, que as pessoas se colocam no mesmo tamanho que você, quer dizer, o tamanho real, e você está ali acompanhando, sentadinho, toda a trajetória de Jerônimo. Todos eles acompanharam a trajetória de Jerônimo até o seu encerramento. Então, ele foi até esse diretor, o senhor... Teócrito. Isso, senhor Teócrito. Ele era um hindu, trajava o mesmo tipo de vestimenta hindu, mas ele tinha assim ele tinha algumas, não sei se seriam joias, mas ele estava muito assim, finamente arrumado. Aí isso causou até no Jerônimo, ele ficou assim, ele chegou a chamar o senhor de príncipe, senhor príncipe, porque o homem tinha uma luz, ele era reluzente, né? No trajar dele, e emanava tanta, né, que ele achou que o cara era um príncipe, né? E aí foi lá, começou a verbalizar todas as suas queixas, né, com relação de querer ver a família, né? Uhum. E esse Teócrito, eu vou ficar com dificuldade de falar o nome dele, Teócrito ouviu com muita paciência, como todos tinham, né, ali, né? E até fala com ele que ele não é príncipe de nada, conversa com ele, diz que ele é uma pessoa como ele, que já passou por situações também difíceis, como todos, né, e tal do mais. Então, ele reclama de não saber notícias da mulher, dos filhos, né? Vossa Alteza gostaria que me desse essa oportunidade de ver a família, né? Ele deu um copo d'água para o Jerônimo, chamou de amigo, foi muito assim, cortês, muito, muito amigo, até, né? E tentou demovê-lo daquela insistência dele de ver a família, né? Tentou explicar a ele, né? A situação que ele se encontrava no momento não era adequada. Mas, entretanto, Jerônimo estava assim, sendo assim, muito famoso, né? Vamos dizer assim. Ele não cedia, ele não cedeu em todos os argumentos que o Teócrito quis passar para ele, né? Mas ele dizia que ele faria tudo que ele quisesse. Farei, vou participar de todas as reuniões, sim, somente depois de ver minha família. Com todas as palavras, com todo o aconselhamento, com toda a amorosidade que o Teócrito tentava passar para ele não cedeu.
Então, o que aconteceu? Ele ouviu, ele até feliz assim, ele poderia evitar o incidente impedindo a visita e punir-lhe uma atitude. Mas ele preferiu consultar, que ele fala assim, consultar os instrutores do templo, né? E ele se concentrou, veja detalhe, tá? Concentrou-se firmemente, retirando-se para compartimento secreto contíguo ao salão de consultas. Comunicou-se telepaticamente com a direção geral do instituto, que pairava no cantão do templo, e após curto espaço de tempo tornou, dando a notícia final. Quer dizer, ele não precisou nem sair daquele local. E, telepaticamente, ele fez uma reunião, assim como nós fazemos assim, em videochamada, ele fez telepaticamente. E ele chegou. Ele informou ao Jerônimo o seguinte: nossos orientadores maiores te permitem liberdade de ação, conquanto uma entidade nas tuas condições não possa desfrutar a liberdade natural ao espírito livre das peias carnais. Não poderás também ser, por nós, violentado a deveres que te repugnariam. Visitarás teus entes queridos na terra. Irás, portanto, a Portugal, a cidade do Porto, onde residias, a Lisboa, tal como desejas. E como a ternura paternal do Criador leva a extrair, muitas vezes, de um ato imprudente ou condenável, exemplificação salutar para o próprio delinquente ou para o seu observador, estou certo de que tua inconsequência nem será estéril para ti, nem deixará de avolumar profundas advertências para quantos de boa vontade delas tomarem conhecimento. Atenta, porém, meu caro Jerônimo, que, deixando de aceitar nossos conselhos e insurgindo-te contra os regulamentos deste instituto, cometerás falta cujas consequências recairão sobre ti mesmo. Essa visita será realizada sob tua exclusiva responsabilidade. Não existe permissão para ela. É o teu livre-arbítrio que a impõe. Se os descontentamentos daí consequentes exorbitarem das tuas capacidades para o sofrimento, dirigirás as queixas contra ti mesmo, porquanto nossos esforços só se aplicam em dulcificar infortúnios e evitá-los quando necessários. Por isso mesmo deixamos de fornecer as desejadas notícias pelos meios de que dispomos, pois a verdade é que não havia necessidade de te afastares daqui a fim de obtê-las. Quer dizer, eles não quiseram interferir no livre-arbítrio, né, de Jerônimo, porque ele insistia. Então, se eles também insistissem em contrariar o desejo de Jerônimo, eles estariam infringindo uma lei de Deus que nos deu, né, no sentido da palavra, não é bem assim, mas nos foi confiado um livre-arbítrio. Ele exigia aquilo, ele precisava daquilo, e eles sabiam que ele falharia, porque não estava preparado, mas consentiram. E deixou muito claro que ficava sob sua total responsabilidade, né? E ele ainda deixa aqui, que o deixem agir como deseja. A lição será amarga, mas ensejará mais rápida a compreensão e, consequentemente, progresso. É aquela história, né, Júlia? Se não foi pelo amor, será pela dor, né? Quer dizer, se ele não quer melhorar através de todo o amor que ele está recebendo, ele, infelizmente, ele vai ter que receber através da dor e sofrimento pelas ações que ele estava realmente querendo agir, né? Então, foi deixado. Por isso que ele não se opôs, né? Quando ele viu que ele estava com uma ideia fixa, né? E essa ideia fixa, eles não iam conseguir demovê-la e não teria como mantê-lo ali, porque assim, ter como colocar ele ali, quer dizer, para ele não sair, isso não seria o problema. Tem os lanceiros, tem a ordem do hospital,
tem toda a regra a ser seguida. Sim. Tanto que você mesmo leu aqui atrás, quando fala que o suicida o suicida está para a vida espiritual como um sentenciado. Se ele é sentenciado, ele tem que cumprir ordens ali expressas. Exato. Mas, naquele caso ali, né, o diretor, o que ele analisou? Né? Ele não ia deixar que ele sofresse alguma situação que impossibilitasse ele de voltar para a colônia. Né? Tanto que ele teve todo o cuidado na preparação para ele seguir para a terra. Ele teve dois guias para seguir, fora os lanceiros que ajudariam para levar o comboio até a terra. Né? Esse comboio era um comboio fechado, para evitar o acesso de espíritos desordenados que pudessem atacá-lo. Tudo isso foi organizado. Por quê? Apesar dali ele ser um sentenciado e ele ter que cumprir ordens do hospital, porque eles ali são os educadores, como ele diz, que a presença dos educadores é preciso para o suicídio. Mas o que o diretor também verificou? Que não tinha como trazer aquele tratamento dentro de uma harmonização devida como os outros que estavam ali receptivos, porque não ia levar a termo com a rebeldia dele, porque ele estava fixo numa ideia de ver a família. Então, o que o diretor fez? O Roberto tentou tirar aquela ideia, não conseguiu. Ele precisou ir lá para o diretor. O diretor, com todo o carinho, todo o jeito, tentou fazer toda essa harmonia para que ele se conscientizasse do risco que ele estaria correndo, sem necessidade. Mas quando ele percebeu que isso não ia acontecer, então o que ele fez? Ele fez um tratamento de choque. Exato. E não deixou de ser um tratamento. Só que aquele tratamento, como você falou, em vez de ser pelo amor, foi pela dor. Foi pela dor. Então, porque botar ele amarrado para assistir a reunião e fazer o tratamento, não é o indicado, porque eles têm que fazer um trabalho psíquico de entendimento, de harmonização. Como é que você harmoniza um espírito rebelde? Então, ele percebeu que o choque que ele ia ter quando ele viesse à Terra seria grande. Porque aqui a gente vai ver que houve um intervalo de tempo de 13 anos da morte com o suicida até aquele presente momento, quando ele chega na Terra, já se passaram para a família 13 anos. Mas ele está tão desordenado que ele não tem ideia de tempo. Não. Ele acha que foi ontem, que ele saiu da casa dele ontem. Então, por isso tudo que o diretor viu que era propício. Então, já que você quer usar seu livre-arbítrio de forma equivocada, vamos te dar condições de que você siga e veja com seus próprios olhos. Porque ele diz aqui, ó, o ensejo da administração da casa de encobrir ao pobre enfermo algo que o ferirá profundamente, sem necessidade. Porque esse choque grandemente são dolorosos para eles. Então, eles têm o cuidado de não chegar uma notícia, de chegar somente às preces, não chegar a nenhum tipo de vibração. Mas se ele quer ir contra, foi o tratamento de choque. Só que a gente esqueceu aqui de falar que os próprios companheiros ali da enfermaria, com aquela atitude da rebeldia dele junto ao Roberto, né? Porque foi quando o Roberto e o Joel deu a ideia de falar com ideia, não, fez o convite. Né? O que o Camilo fala aqui? Envergonhados frente à atitude incivil do companheiro. Porque ele não estava vendo, né? Ele não era nem agradecido à honra que eles nos dispensavam. Quer dizer, todos os demais da enfermaria tinham consciência disso, mesmo estando enfermos, mesmo tendo necessidade do tratamento.
mas eles tinham caído em si da necessidade do tratamento e da misericórdia que estava sendo atuada em favor deles, mas ele não. Por quê, né, Selma? Quando a gente pega o caráter de Jerônimo, ele era impaciente, nervoso, inconformado e impaciente diante dos sofrimentos, e ainda era melancólico e sentimental. Então, ele não queria saber daquilo ali, o que ele queria era saber da família. Então, ele era impaciente, ele não queria esperar. Tinha que ser já, agora. E aí, o diretor Teócrito fez todo um trabalho para que ele não sofresse, né, com relação à volta dele. Eles teve todo o cuidado com relação a isso. Mas o que ele ia ficar diante do sofrimento lá, ele falou que os guias não tomassem partido de nada com relação a isso. Era tudo por conta e risco dele. Por conta já que a escolha foi dele, né? Então, é assim e aí, Selminha? Isso acontece sempre com as pessoas, até aqui, não estou falando no caso encarnado, até nós, né, Júlia? Porque nós temos qual é o nosso propósito de vida? Qual é a nossa missão, não digo, né? Tem os missionários e tem os nossos... Nós estamos aqui, provas e expiações. Qual é o nosso propósito para que a gente saia desse ciclo de provas e expiações? Nos elevarmos, nos melhorarmos como seres humanos, né? Espirituais, levarmos a nossa moral. Mas a gente tem a escolha de melhorar. Não fazer. E aí, o que ocorre quando nós decidimos não fazer? Sofrimento e dor, não é? Quer dizer, se nós procurássemos fazer o que nos é proposto, nós nos libertaríamos de muito sofrimento. Não quer dizer que a gente não sofra, mas a gente lidaria muito melhor com o sofrimento. Ele não nos causaria dor, né? Porque sofrimento e dor são coisas distintas. A gente pode sofrer, mas não precisa sentir a dor do sofrimento, porque a gente aceita, a gente se resigna e a gente tem a fé em Deus, né? E isso nos dá conforto. E ele quis ser o rebelde. Então, o rebelde, o que acontece com o espírito rebelde, né? Tanto, Selma... Caminhos tortuosos. Então, vamos continuar aqui. Lembrando aqui... Selminha, sobre aquela... Sala, né? Sobre aquela boa educação que o Camilo fala aqui, que ele fala que certamente a boa educação social auxilia grandemente a adaptação aos ambientes espirituais. Isso. E essa boa educação social, ele enumera aqui, né, que ele fala que os sentimentos depurados, o estado mental harmonizado com princípios elevados, as boas qualidades de caráter e a de coração, não vão produzindo a educação moral. E com isso, formam o elemento primordial para uma prometedora situação do além-túmulo. Isso não ele diz, desde que um suicídio não venha anular tal possibilidade. Então, essas possibilidades é quando você cumpre o seu programa reencarnatório aqui, para que você melhore moralmente, para que você saia daqui com essas qualidades morais, essas qualidades que eles falam, elementos primordiais para uma prometedora situação além-túmulo. Então, são esses sentimentos que a gente precisa depurar aqui. Né? Mas com esse problema do suicídio lá dele, né, ele tinha todos esses agravantes aí dessas mazelas morais, que isso, com certeza, ele levou uma bagagem ainda muito complexa. E ele, naquele momento ali, ele se via ainda como se ele tivesse encarnado, promovendo a vontade dele somente. Então, a vontade dele qual era? Ver a família. Não queria saber de tratamento nenhum. Então, aí agora segue aí, Selminha. Então, o Camilo faz um questionamento. Vai acontecer daí para frente. O Camilo faz um questionamento que vale ressaltar, porque isso também deve levar a questionamento de quem está nos ouvindo. Que ele pergunta assim: não poderiam os diretores desta casa fornecer as notícias solicitadas sem que o enfermo se arriscasse a uma viagem de gravosas consequências para o seu estado geral? Camilo fez esse questionamento a eles que estavam ali na sala, lá na enfermaria, assistindo a tudo, né? Vocês lembram? Nós falamos lá na frente, né?
das visitas, que seriam apenas depois, como eles tinham notícias e tudo, né? Então, e eles não tinham uma notícia direta. E Camilo faz esse questionamento aqui, que responde até a dúvida que poderíamos ter lá na frente, lá anteriormente, que eles respondem assim: sim, se tais notícias concorressem para o bem-estar do paciente. Aliás, em regra geral, convém às entidades, nas vossas condições, absterem-se de quaisquer choques ou emoções que alimentem o estado de excitação que se encontrem. Notícias da Terra jamais confortarão algum de nós que pertencemos à espiritualidade. No presente caso, torna-se evidente o desejo da administração da casa de encobrir ao pobre enfermo algo que o ferirá profundamente sem necessidade. Quer dizer, então, aqui está respondendo a dúvida de Camilo e a nossa com relação. Por quê? As notícias são sempre para o bem-estar do paciente. E na condição deles como suicida, principalmente, não só de desencarnado, mas de suicida principalmente, que até que na condição de desencarnado e em outras circunstâncias, também querem saber notícias dos seus entes queridos, eles falam que isso aí não é algo que é recomendável logo no início. Enquanto você está em tratamento, você ainda está se posicionando, se entendendo como espírito, não é imperativo que você saiba a notícia de família, que você veja seus familiares, porque isso causa uma desordem emocional muito grande no espírito. Entendeu? Então, ele fala realmente isso. Evitar choques grandemente dolorosos, porque isso aí acarreta em mazelas novas no seu perispírito. Quer dizer, as chagas, às vezes, que estão sendo curadas, elas voltam a se abrir. Pode-se, entendeu? Por causa dessas situações que a pessoa ainda não está preparada para isso. Entendem? Então, acontece. Então, vamos continuando aqui. Oi. Só colocando com relação, né, ao que eu falei, né? Por que o diretor poderia ter feito isso, aquilo outro, né? Então, nós já falamos que chegou um momento que ele viu que ele precisava aprender por ele mesmo, porque não tinha como... Aí, aqui, eles botam aqui, ó, coloca-se em situação insubordinando-se, porém, coloca-se em situação melindrosa, razão porque foi ele entregue às próprias inconsequências, as quais farão com violência em torno dele o trabalho educativo que seus conselheiros efetuariam suave e amorosamente. Então, está aí a resposta. Podia ter prendido? Podia ter algemado? Podia. Mas não é por aí, não é esse caminho da educação. A educação não é por aí. Seria suave e amorosamente. Então, naquele momento, com a rebeldia dele, ele ficou insubordinado às ordens criteriosas do hospital. Isso. Então, naquele momento, foi preciso que a dor chegasse para que ele pudesse enxergar o que amorosamente os outros vão enxergar. E mais à frente, né, nós vamos revelar aqui, né, o que eles estavam realmente tentando evitar que ele passasse. Então, quer dizer, foi formada uma caravana para acompanhá-lo à Terra, com o único propósito de manter a sua integridade para que ele retornasse novamente ao hospital para dar continuidade ao tratamento. Então, foi Ramiro de Guzmán, que foi um dos chefes da expedição que retiraram, né, esses sofredores lá do vale, né, e acompanhou o Jerônimo junto com o outro e mais a guarda dos lanceiros, né? Levou-os naquela carroça não, né? Eu vou falar que é tipo uma carruagem, né? Eles eles encaminhou a terra. Eu falei, carroça não é bem o termo, né? Então, eles vão nessa caravana em direção à terra, né? Até chegar
Aqui fala até da auto-obsessão do Jerônimo com relação à visitação à família. Olha só como é que ele coloca, uma auto-obsessão. Ele estava tão obcecado em querer ver a família que ele estava se auto-obsediando, né? Ele ficou tão conturbado com isso que ele se tornou alheio a tudo que estava à sua volta. Então, ele começou aquela condição de que, quando ele era um homem encarnado, aflorou-se nele. Burguês rico de Portugal, comerciante, de opinião, zeloso da opinião social, escravo de preconceitos, chefe de família amoroso extremado. Então, ele ficou naquela postura que ele tinha quando encarnado, né? Exigiu roupa, gravata, bengala, exigiu um ramo de ramalhete de flores para levar para a esposa. Olha só, hein? Para você ver como é que o estado mental dele estava tão conturbado, que ele achava que ele ia levar flores para a esposa dele. Sem nem se perceber que ele tinha já tentado, que ele já não tinha mais um corpo de carne. Entendeu? Ele não tinha mais consciência assim, eu não estou morto, eu estou vivo, eu não estou vivo, eu não estou morto. Entendeu? Ele não tinha mais nenhum senso racional do estado dele. Entendeu? Ele estava assim. E o Joel, tadinho, né? Prontamente atendendo a tudo dele, com muita paciência, como todos, né? Vamos deixar, né? E assim seguiu. Quer falar alguma coisa, Júlia? Não, é porque o interessante, né, que você vê que no momento que foi dado a oportunidade dele ir lá, né, oportunidade não, dada a oportunidade pelo diretor, né? A permissão, né, para ele vir a visitar a família, e ele exigiu toda aquela... Ele quis se colocar do jeito que ele se via na Terra, com bengala, de castão dourado, isso. Né? Uma sobrecasaca, uma gravata, né? Ele Tudo se isso. colocou como se ele estivesse vivo. Ele voltou a ser quem ele era antes do suicídio. Ele era Mas aquele. o interessante é que a ordem superior foi dada para que Joel pudesse satisfazer esses desejos. Por isso que ele conseguiu, né, ter todo aquele aparato. Por quê? Porque Joel estava sendo ali dando condições dele até ter essa rosa para trazer aqui para a esposa dele. Né? Quer dizer, então, assim, ele obedeceu a recomendação para satisfazer os desejos. O interessante Já que foi aqui, permitido, os desejos também iam ser atendidos. O interessante aqui que os amigos lá da enfermaria que estavam acompanhando tudo isso ficaram assim admirados, né, com aquilo, né, do traje e tudo mais, né, e a administração explica para eles que eles falam assim que espírito que só muito vagarosamente espíritos vulgares ou muito humanizados conseguem desfazer-se dessas pequenas frivolidades inseparáveis das rotinas terrestres. Quer dizer, tu vê como é que ele ainda estava muito apegado às coisas da terra, né? Então, era tudo assim. Então, ele partiu nessa caravana com o veículo dentro dele, lá dentro do veículo, né? Junto com o Ramiro e os auxiliares. Ele passa pelas zonas umbralinas até atingir a crosta terrestre. A gente sabe que fora desses locais de tratamento, das colônias, né, toda a volta dela são zonas umbralinas, né? Então, passa por lugares bem sinistrinhos, bem complexos. Agora, interessante é que todos que estavam na enfermaria, como você falou, estavam todo mundo lá sentadinhos assistindo todos esses acontecimentos, né? E um detalhe que por essa TV, por essa tela, eles também sentiam cheiro. Então, quer dizer, a gente pela nossa televisão, a gente não estão fazendo uma comidinha lá, a gente não sente cheiro, mas dessa colônia, eles, além de estarem assistindo tudo, eles sentiam também o cheiro. Quer dizer, olha como é que a coisa era de uma certa... Como se eles estivessem junto com ele, né? Na verdade, né? E era modernidade mesmo, né? E aí, então, aí conta aí, Selminha. Quando eles chegam em Lisboa, né? Quando eles começam a avistar Lisboa, o Porto, né?
ficam todos eles lá maravilhados, porque a cidade, terra deles, né, o torrãozinho deles, lá eles ficam encantados, saudosos, né, e radiantes com aquela visão que eles têm lá, né? E até chegar o lugar, né, da casa dele. E quando ele se colocou diante do edifício, né, da casa que ele morava, né, Jerônimo saiu, né, todo entrando, adentrando a casa, chamando a filha, Margarida, Margaridinha, Margaridinha, chamando, né, com aquele como ele fazia quando ela era criança, e nada de aparecer Margaridinha. Opa. Cadê o filho? Cadê a filha? Cadê a esposa? E não via ninguém. Ele notou que os móveis, que tinham coisas diferentes na casa, né? E aí foi que ele notou uma folhinha com o calendário, datando de 6 de novembro de 1903. Ele tomou um choque com isso, porque em momento algum ele passou pela cabeça dele o tempo que ele ficou nas zonas umbralinas, no tratamento, até chegar ali, né? Ele só conseguia lembrar da data que ele desencarnou, que foi em 15 de fevereiro de 1890. Quer dizer, passaram 13 anos. E ele ficou chocado com isso. E aí ele percebeu vultos que eram os novos moradores da casa. Ele não tinha percebido isso antes, ele começou a perceber e viu que tinha pessoas novas na casa. Aquela casa não mais pertencia a ele. Não tinha mais nada dele naquela casa. E ele ficou muito atordoado com isso. Ele ficou tão atordoado, né? Ficou tão apavorado, né? Ele ficou muito, muito... Ele saiu pela casa correndo e foi arrebatado pelos lanceiros. Os lanceiros impediram que ele passasse pelas portas, além do que ele deveria, né? Dos limites, né? E o colocou e mandou que e seguraram ele. Então, nesse tempo, né, ele, naquele momento que ele estava assim infeliz, né, inconformado com tudo isso, né, claro, tudo que o nosso pensamento cria forma e energia, né? Mas ele Apareceu, estava dentro do carro. Ele já tá, os lanceiros colocaram ele dentro do veículo, que era essa tal charrete, né, que eles chamam ali, comboio, né? Ele colocou ele ali. Porque, Selminha, deixa eu só ler aqui uma coisinha bem interessante. Quando ele se depara com a folhinha lá, que ele faz uma conta lá de 13 anos, ele diz aqui, ó, a vertigem da surpresa em face da realidade irremediável, que até ali ele retardara à custa da má vontade, de sofismas ingênuos, tonteou-lhe o raciocínio. Quer dizer, naquele momento ele realmente teve lá um desequilíbrio total, uma vertigem. Quer dizer, ele ficou tonto ali com relação àquilo ali que ele se apercebeu. Aí, naquele momento, o que ele fez? Ele saiu correndo para a rua. Aí, o que o diretor falou? Que só tivesse cuidado com a integridade dele, que ele precisava voltar. Então, foi nesse momento que os lanceiros colocaram cruzando as armas em frente a ele. Eu achei bem interessante isso, porque eles falam, interceptando-lhe a fuga impensada e obrigando-o a refugiar-se no interior do carro. Então. Agora, aí é que você vai começar a falar o que aconteceu com esses pensamentos desordenados, o que aconteceu para que ele pudesse saber sobre os filhos dele. Então, esses pensamentos, essa atitude dele mental atraiu, né? Acabou atraindo alguns espíritos que estavam, eles chamam homisiados, nas camadas depressoras da Terra, né? Eles vieram assim, curiosos, vagabundos do plano invisível. Chegaram lá e começaram a fazer chacota com ele, riam dele, começaram a debochar dele, né? E
enquanto Ramiro e todos os seus auxiliares não interferiram, tá? Eles estavam ali apenas para cuidar do regresso dele. Tudo que acontecia, como disse o diretor, era por conta dele, conta e risco dele. Então, esses irmãozinhos lá, esses espíritos que estavam ali, na chacota, começaram a debochar dele, perguntando, ainda falando assim, ó miserável príncipe dos bons vinhos, queres saber o paradeiro de sua família? Né? Procura teu filho, Albino, ele tinha um menino, né, e 3 meninas, né, na penitenciária. Margaridinha nas sarjetas do Cais de Ribeira, vendendo peixes, fretes e amores, a quem se dignar remunerá-la. Suas filhas, Marieta e Arinda, a primeira casada, sobrecarregada de filhos enfermiços, na miséria a sofrer fome, espancada por um marido ébrio e boçal. A segunda, criada de hotéis de quinta ordem, a lavar chão, dormir panelas e limpar botas de viajantes imundos. E a sua esposa, ele fala assim, a esposa, Zulmira, a própria mãe, estava explorando Margaridinha. E ela, porque estava habituada ao luxo exorbitante, então, para que ela mantivesse suas posses e o orgulho que ela não queria perder jamais, né? E não se submetia a trabalho digno, né? Nem a pobreza, ela escravizava a filha para que ela trabalhasse para ela. E aquilo tudo deixou ele profundamente horrorizado, né? Aí eles ainda vão espezinhando mais eles. Você te espantas, tremes, te aterrorizas? Por quê? O que esperavas, então, que acontecesse? Não foi essa a herança que lhes deixaste com seu suicídio, canalha? Assim eles falavam com ele. Veja, né? Então, aí eles começaram, né, a enxovalhar, insultar ele, né, e tudo mais. Então, a Legião dos Servos de Maria depois acabou chegando, né, interferiu para que ele saísse, já tinham falado tudo que tinha que falar, né? Mas ele, o Jerônimo, Selma, ele exigiu, que ele ainda fala aqui, ó, exigiu o rebelde pupilo da Legião dos Servos de Maria que o levassem onde se encontrava onde estava o filho. Quer dizer, ele estava naquela condição ali, né, sendo humilhado pelos espíritos ali, igual a ele, né, necessitado, né, estavam ali dando aquelas informações, e ele ainda exigiu que eles levassem ele, né, que os servos de Maria levassem ele, então, onde estava o filho na penitenciária. Porque, no fundo, ele queria ter certeza, né, Selma? Né? E o que ele encontra, porque então? Aí ele você não vai quer falar para a gente aí. acreditar, né? Então, aí ele exige que o leve até o filho. E ele foi. Como assim que, né? Rapidamente chegou lá no presídio, chegou até onde estava seu filho, viu que ele estava numa cela sombria, ele tinha cometido crimes de chantagem e latrocínio, condenado a 5 anos de prisão e outros tantos trabalhos forçados na África. Ele seria deportado para trabalhar como escravo na África. Então, ele reconheceu o filho, que estava lá esquálido, pálido, maltratado, né? Embrutecido pelo sofrimento e pela miséria. O filho tinha 10 anos quando ele se suicidou. Cometeu suicídio. Então, aí ele chega perto do filho e acho que assim, tem um processo que ele começa a ouvir os pensamentos do filho, né? E acho até que pela proximidade dele com o filho, o Albino pressentiu a energia do pai, o magnetismo do pai, começou a pensar nele, né? E começou a se recordar. E ele fala, por que meu paizinho querido, que eu amava tanto, né? Aí pede perdão.
Aí faz uma narrativa de toda a trajetória dele para chegar onde ele estava naquele momento, coitado. Ele acabou se perdendo, não teve oportunidade de estudar, foi marginalizado pelos colegas, pela sociedade, né? Porque logo a mãe dele acabou se prostituindo para manter né, a condição dela, né? E isso tudo acabou afastando as boas pessoas, né? Vamos dizer entre aspas, né? Deles. E ele ficou à margem. Então ele não tinha amigos, então acabou encontrando pessoas erradas no caminho dele, que o Não levou pôde estudar, não pôde nada, porque ele relata aqui, né, Selma, que ele foi procurar aqueles amigos do pai dele, sim, aquele mas pessoal que se ninguém relacionava com a família dele. é, Mas o procedimento errado da mãe, aí a gente vê as tomadas de decisões erradas. Não foi só o pai que errou, porque o pai cometeu suicídio, mas a mãe, com 4 filhos, ela tendo sido ali vivido no conforto, no luxo, conforto, tudo, né? na materialidade ali do luxo, né? Ela não Quando ela aceitou. se viu, quando ela se viu ali a mãe solteira, né, com 4 filhos para criar, e com a dívida grande que foram tomar a casa dela, Tomar a o que casa, ela fez? Ela não teve uma integridade como mãe, como mulher, para tentar ganhar o sustento ali da hoje, né? família dignamente, É. porque ali, se ela tivesse uma posição honesta, ela ia acarretar o quê? Bons vizinhos, bons amigos que a ajudassem a criar os filhos, porque a gente sempre encontra, né, Selma? Daria um bom exemplo aos filhos, né, Aos também, filhos. O que principalmente. ela fez? Ela não fez isso, ela preferiu a prostituição e ainda arrastou a Margaridinha, que era pequena, né, com 7 anos, não é isso? É. E levou ela, quer dizer, ela fazia, ela se prostituía, deixou as outras também entregue à sorte, e com isso cada um ficou por si. E ela, quando ela viu a possibilidade de botar Margaridinha na vida para ganhar recursos com o próprio corpo da Margaridinha, ela não pensou 2 vezes, né? Quer dizer, infelizmente foi uma situação que levou o Albino a estar preso, mas ele foi falho porque ele não teve alguém que o ajudasse. Isso. Então, na hora da fome, da necessidade, ele fala aqui Ele isso. acabou indo por caminhos errados, né? Claro, Errados. tudo é consequência, né? Quer dizer, tudo o que nós fazemos sempre gera uma consequência, né? E o que acontece? Ele conta, faz uma narrativa aqui de todos os caminhos errados que ele tomou, ele chora, fica muito triste, e o pai, ouvindo aquilo tudo pelos pensamentos, né, se precipita nele, querendo abraçá-lo, confortá-lo, chora junto, né, e tenta, de alguma forma, consolá-lo, né? Só que o que acontece? Né? Aí diz aqui assim, como sua presença expedindo desalentos, disseminando ondas nocivas de pensamentos dramáticos, poderia agir honestamente sobre a mentalidade frágil do detento, sugerindo-lhe, quiçá, o próprio desânimo gerador do suicídio. Aí Ramiro teve que intervir, Ramiro de Guzmán, aproximaram e desarmaram-lhe as investidas, né, encobrindo Albino de sua visão. Quer dizer, ele retirou o Albino da visão de Jerônimo para que ele não se colocasse daquela forma para ele, porque ele estava impregnando pensamentos e sentimentos do Albino com os dele e dando até ideias de suicídio para o filho, por causa do próprio sentimento de Jerônimo, né? Não era uma coisa que assim, não foi premeditado, mas intencional, não foi foi intencional. Exatamente, não foi intencional, mas isso estava gerando esse sentimento no Albino. Então eles retiraram ele dali, o Jerônimo, da visão. Aí e eles querem
que ele retorne, mas ele ainda insistiu. Não, eu quero ver minha filha, Margaridinha, eu não acredito. Ele fala assim, como é que ele narra aqui dos... Ele Ele precisa diz que ele não desmascarar acreditava que a mulher dele... a turba de Aham. maledicentes que a vem difamando. Ele dizia que aqueles que estavam debochando dele lá na caravana, né, eles eram maledicentes e estavam difamando a filha e a esposa. Ele não acreditava, ele confiava que a Zulmira iria criar bem a filha dele. E ele queria ir lá. Aí, assim foi feito também. Né? Ele confiava, ele confia, ele falava aqui, ó, confio em Zulmira, é mãe. É mãe. E achando que ela iria cuidar bem da filhinha dele. Desculpa. Então, eles vão até o cais. Né? Ele fica andando, vagando lá pelo cais, até que, né, ele avista Margarida e Zulmira. Né? No caso, ele vê... E elas estavam discutindo. Não, a mãe estava discutindo com a menina, porque na realidade ele procurava uma lourinha. Porque ele lembrava daqueles cabelos lourinhos da filha. Da filha. Né? Ele encontra, né? Ele vê primeiro a Zulmira gesticulando, né? Uma discussão acalorada com uma jovem loura e delicada, que se defendia chorando das injustiças e insofríveis acusações que lhe eram tiradas por aquela. E ele reconhece essa jovem chorosa sendo a sua Margaridinha. Né? Então, ele ficou surpreso, que realmente ela era uma peixeira. Né? E a Zulmira, ela estava lá com as vestes bem simples, né? Bem rústicas, né? E a Zulmira completamente diferente. Trajava-se como uma senhora da sociedade, né? Mas se portando como uma regateira, que ele diz. Né? Ela xingava, insultava, bateu na menina. Ele ficou horrorizado com a atitude da Zulmira. Ficou assim, horrorizado, não esperava aquilo. Né? Aí ele acompanha elas até a casa. Né? Mas, Selma, antes disso, que eu achei bem interessante, é bom a gente também falar, que quando ele vê a mãe batendo na menina, ele tenta se colocar... ele se enfia no meio delas duas, ele se coloca no meio das duas para que a mãe não bata na menina. Você vê que a vontade dele de ajudar foi grande naquele momento, né? E, aí, quer dizer, aí ele levando-a a convencer-se da inutilidade das próprias tentativas, quer dizer, aquela tentativa foi em vão. Não adiantava em nada. O que eu estou falando é a falta de consciência dele, do estado em que ele se encontrava. Né? Então, aí, quer dizer, o que acontece nisso tudo? A Zulmira sai, bate na filha, dá uns tapas nela dizendo que ela roubou ela e tudo mais, e sai falando umas palavras, insultos, assim, que ele ficou assim, chocado com aquela mulher que ele se casou, né? Falando aquilo tudo. E ele ficou lá junto com a filha. Né? Também humilhada, desolada lá, ele a mesma coisa, ouviu seus pensamentos, ela falando paizinho, a falta que ele fazia, né? Das desventuras dela, que ela estava vivendo, tudo isso por causa dele ter se matado, né? E aquilo foi acabando com ele, arrasando com ele, né? Então, o que acontece? Aqui tem uma parte aqui que eu marquei, que ele fala assim, desesperando-se na impossibilidade de prestar à filhinha um feliz socorro imediato, de falar-lhe, ao menos, insuflando ânimo à sua alma, com o consolo de sua presença ou aconselhando-a. Jerônimo avolumou o padrão dos desatinos que lhe eram comuns e entregou-se à alucinação, completamente influenciado pela loucura da inconformidade. Quer dizer, ele não conseguia insuflar ânimo, palavras de consolo a ela, porque ele não estava com um espírito amadurecido, já assim, preparado para aquilo. Ele estava completamente perturbado. O estado de perturbação dele era muito grande, então ele não tinha condição de ajudar, de falar nada para ela.
né? E até porque o que ele conseguia passar para ela, tanto para ela como para o menino, com a aproximação dele, foi aquele sentimento dele perturbado que induziriam os dois, quando o Ramiro percebe isso, que a indução o que ele podia passar não era nada bom, muito pelo Não, contrário, uma indução ao suicídio, porque ele não tinha condições mentais para passar nada de bom. Ele estava completamente desorganizado mentalmente. exato. Aí o que acontece? Os lanceiros rapidamente se interforam nele e a Margarida, né, para que ele se afastasse dela, porque ele não estava transmitindo nada, nem energeticamente nada de bom para ela, né? E o afastando dali. Mas eu achei muito bonitinho, muito emocionante até, né? Que a gente lê e é como se a gente também estivesse lá vendo, né? Embora a gente não tenha tela para ver, mas a nossa tela mental aqui imagina a situação, né? O Ramiro, que diz aqui que fora homem, pai, e tiveram uma filha muito amada, né? Ele se aproximou carinhosamente de Margarida e emanou suaves eflúvios magnéticos, confortativos e encorajadores. Coisas, isso que o pai dela, se tivesse em condições, poderia ter feito. Perfeito. Se ele tivesse esperado o momento certo. De agir. Né? Exatamente. Então, o Ramiro fez isso para acalmá-la, para deixar ela mais... Pai, né? Aí ela foi e adormeceu, né? Ficou mais tranquila. Aí, ele, o Jerônimo ainda, se debatia, chorando, né? Entre choro e ranger de dentes, suplicando que deixasse socorrer a filha, de qualquer modo. Né? E, né, não tinha condições, você veja, né? Então, assim, dominando, entretanto, com a energia, a fim de que, por um momento, procurasse raciocinar, retorquiu o paciente guia. Ramiro chegou para ele agora assim, com muita, vamos dizer assim, rigor, autoridade mesmo. Autoridade, sem ser grosseiro, né, claro, mas foi e falou. Eu vou repetir aqui aqueles. Basta de desatino, irmão Jerônimo. Atingiste o máximo de desobediência e voluntariedade que nossa tolerância poderia aceitar. Não queres, pois, compreender que coisa alguma poderás tentar em benefício de teus filhos, enquanto não conquistares as qualidades para tanto imprescindíveis que a ti mesmo escasseiam? Quer dizer, como é que você pode dar uma coisa que você não tem? Não é? Então, não entendes que teus filhos, em lutas com provações aspérrimas, sucumbiriam fatalmente ao suicídio, como tu, se permanecesse junto deles, influenciando suas indefesas sensibilidades com as vibrações funestas que te são próprias, ainda não devidamente esclarecido quanto ao estado geral em que te debates, tal como te preferes conservar? Quer dizer, ele está ali naquela situação porque ele escolheu estar, né? Então, ele ainda continua aqui. Partamos, Jerônimo. Regressemos ao hospital. Ou desejarás, porventura, ainda sondar os passos de Marieta e de Arinda? Isso tudo com muitas exclamações. Então, eu estou repetindo, imagina, nesse mesmo tom que ele usou para o Jerônimo. Ele foi muito rígido, né, com ele, para que dá um choque, né, de realidade. E, realmente, ele chocando-se com o que, sob a ação de forças renovadoras, o precito obteve um momento de trégua contra si mesmo, a fim de ponderar alguns instantes. E ele diz, não, meu bom amigo, basta, não posso mais. Meus pobres filhos, a que abismo vos arrojei eu mesmo, que tanto vos amei. Aí ele diz assim, perdão, irmão Teócrito. Teócrito não estava ali, mas ele fez como se fosse uma prece. Né? Perdão, irmão Teócrito, agora compreendo. Perdão, irmão Teócrito. E de nossa enfermaria, vimos que retornavam com as mesmas precauções. Jerônimo não voltou a fazer parte do nosso grupo.
E assim encerra o capítulo 4 da história de Jerônimo. Nós vamos Mas ainda tu falar viu, dele, viu? Ele você não acabou percebeu essa aqui, história, não. você percebeu aqui, Selma, que quando ele fala com eles ali, com aquela autoridade, né? Uhum. E fez com que naquele momento ele se sacudisse, né? Que ele diz assim, ó, sacudiu as desesperadoras alucinações, tipo assim, com aquele choque de chamado à realidade Caiu que em ele si, estava né? fazendo, ele meio que despertou É, e entendeu, quer dizer, ele fala, alucinações que lhe cegavam o raciocínio. Quer é. dizer, toda aquela auto-obsessão de ir, fazer, de não ver nada que está ao redor, naquele Uhum. momento que como é que é o Ramiro. nome dele, Selminha? O Ramiro. Ramiro chama a atenção dele com naquela responsabilidade dele estar prejudicando. O que ele levaria, as consequências dele, o que levaria a acontecer com os filhos agora, né? É. E aí foi quando ele tomou aquele susto, né? E, quer dizer, recobrou pelo menos um pouco daquele sentido que estava É. ali completamente fechado para ouvir Tanto, qualquer tipo de coisa, né? tanto que ele chegou e pediu perdão ao Teócrito, que nem estava ali, mas ele fez como se fosse uma prece, pedindo desculpa, porque Isso. realmente ele acabou caindo em si e percebeu que tudo aquilo que Teócrito havia dito a ele, tentado argumentar para que ele não fizesse essa empreitada, né, ele viu que realmente que ela tinha razão. E ele pediu perdão por isso. Ele foi Então, realmente embrutecer. ele, naquele momento ali, que ele estava junto com os filhos, tanto com o Albino, tanto com a Margaridinha, né? Essas vibrações sombrias, né? Faziam mal aos filhos, mas ele, com aquela cegueira de não querer escutar nada, ele até ia conseguir prejudicar mais o que já estava ruim. É. Né? Com a Por quê? cegueira de não querer escutar nada. Mas por que isso acontece? A A vibração que rebeldia. o espírito está, ela acaba é, respingando, influenciando a pessoa que está aqui na Terra. Eles já estavam numa situação calamitosa, eles também não estavam numa boa vibração, né? Estavam tristes, amargurados, sofridos, né? E ele chega com toda aquela bagagem de sofrimento, de perturbação e tudo mais, quer dizer, ele só potencializa todo o sofrimento dos filhos e ainda fica incutindo um desejo ao suicídio, que é o que Jerônimo trazia nele. Porque Mas, ele era um Selma, suicida, ele ainda tinha a perturbação do suicida nele, né? Isso é mas, muito... Selma, por isso que quando o Teócrito falou que não seria aconselhável ele estar lá na Terra, porque ele sabia o que ele ia encontrar com relação à família dele. E Sim, agora, quando ele está diante do menino, principalmente da Margaridinha, que ele tinha uma queda o por essa xodózinho. filha, o xodózinho Uhum, dele, que ele fala, quando ela começa ali, lembrando aquelas cenas do passado com ele, e quando é, ela faz aquelas perguntas mentais, né? Por que te mataste, meu pai? Ou não tiveste sequer compaixão de nós? Tudo isso a menina falava como se estivesse falando com ele. A aproximação dele como espírito fez com que ela fez isso, recordasse tudo isso, do fizesse aquela pai. regressão, né? É, E aí ela faz essas perguntas. Lembro-me tanto de ti, eu te amava. Muitas vezes, naqueles primeiros tempos, chorei inconsolável. Quer dizer, quando ele escutou tudo isso dessa filha, ele faz uma observação aqui embaixo, que é bem interessante a gente falar, até porque a gente já está no final do estudo. Fala que jamais um homem na Terra receberia tão significativo libelo acusatório presente ao tribunal da lei como esse que o desventurado suicida a si mesmo lançava, validando a narração dos infortúnios descritos através das reminiscências do filho. Quer dizer, nem
a lei aqui seria capaz de maltratar tanto, né, o acusado do que o que ele escutou dos filhos. Quer dizer, exatamente. essa sentença da justiça terrena é muito pouco diante de uma sentença dessa que ele escutou ali, falando por que, pai, você se matou e por isso nós estamos nessa situação. Então, ele diz que jamais um homem na terra receberia tão significativo acusação quanto essa que ele escutou dos filhos. Então, fica aqui, né, essa mensagem do Jerônimo para a gente refletir também, né, quando ele impensadamente cometeu aquele ato, naquele desatino da rebeldia, né, da impaciência diante do sofrimento, porque ele era um homem impaciente, né, o que ele acarretou de sofrimento para todos da família, né? E o que esse sofrimento gerou no coração tanto da mulher como da filha, das outras filhas que a gente vai ver mais à frente, do filho preso. Então, quando você pensa em cometer um ato desse, tirando a sua dor, né? Porque ele não quer se matar, ele quer acabar com o sofrimento dele, com aquela dor. Ele, naquele momento, ele não pensou nos que ficaram e qual a dor que acarretaria para essa família ou para aqueles ali, os mais perto dele, né? Então, nós estamos aqui, como a gente sempre fala, em julgamento, mas estamos aqui simplesmente buscando esse entendimento para que a gente reflita que que essas dificuldades terrenas, elas são passageiras e sempre chegará o socorro de uma forma ou de outra. Então, que tenhamos a certeza dessa misericórdia do Pai por todos nós. E agora, Selma, no encerramento, como todos os dias do estudo nós fazemos, vamos elevar nossos pensamentos a todos esses irmãos que, de uma forma equivocada, cometeram suicídio, achando que se libertariam de um problema, mas que a misericórdia de Deus possa atuar na recuperação de todos eles, de todos esses espíritos, junto a esse coração amoroso de Maria e esses trabalhadores incansáveis que são os mensageiros do Pai, a benefício de todos eles. Que eles recebam nossas vibrações de paz e de muita luz para as suas recuperações. Sendo assim, mestre, nós vos pedimos por todos eles e que Deus tenha misericórdia e Maria, o seu grande amor por todos eles. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Pedimos aqui também, Senhor, agradecemos, primeiramente, a presença dos nossos mentores e amigos espirituais, a dona Ivone Pereira, que certamente também nos ampara, nos auxilia nesse estudo, né? Que possamos estarmos novamente reunidos na próxima semana, como todas as semanas, né? Sob a proteção de toda essa falange amiga aqui, né? Para que esse nosso estudo possa atingir corações. E assim, pedimos a permissão para encerrar o estudo de hoje, agradecidos, dizendo graças a Deus. Uma boa tarde para todos. Boa tarde. Boa reflexão. Fiquem com Jesus. Tá?